Sobre a ira é um tratado escrito pelo filósofo estoico Sêneca, no qual ele explora em profundidade a natureza da raiva e oferece conselhos sobre como controlá-la e superá-la. A obra é dividida em 3 livros e fornece uma análise detalhada dos efeitos prejudiciais da raiva e da importância do autodomínio para alcançar a serenidade interior. Convidamo-los para uma exploração profunda das complexas águas emocionais que permeiam a existência humana. Em destaque está a tão poderosa e desafiadora emoção, a raiva. Este vídeo mergulha nas ricas páginas da obra magistral de Sêneca. Nessa jornada, o notável filósofo estoico nos conduzirá a uma compreensão mais profunda dessa emoção intrincada e compartilhará orientações práticas sobre como navegar por seus redemoinhos e encontrar uma serenidade verdadeira e duradoura. Livro 1. Decodificando a raiva desenfreada. Sêneca começa destacando a raiva como uma emoção avassaladora que obscurece nossa razão e nos afasta da virtude. Ele a compara a uma tempestade que arrasta nossos pensamentos e ações. Ele nos incita a examinar as raízes da raiva, apontando que muitas vezes ela surge de expectativas não atendidas e da percepção de injustiça. Essas expectativas irrealistas alimentam a raiva e nos levam a agir impulsivamente. Sêneca argumenta que a raiva é uma reação emocional irracional que nos impede de enxergar com clareza. Quando estamos tomados pela raiva, nossa mente se nubla e somos mais propensos a agir de maneira impulsiva. Ele introduz a ideia de que a verdadeira força reside em controlar a raiva e manter a calma interior. Aqueles que conseguem resistir à explosão emocional e manter a serenidade demonstram virtude e força de caráter. Sêneca enfatiza que a raiva não traz soluções ou benefícios duradouros. Ao contrário, ela muitas vezes agrava as situações e prejudica nossos relacionamentos. Ele argumenta que devemos buscar a paz interior e a tranquilidade da mente. A raiva é um obstáculo para alcançar esse estado desejado de serenidade. Sêneca nos lembra que a razão e a virtude são nossos guias para lidar com a raiva. Ao aplicar a lógica e a sabedoria estoica, podemos encontrar maneiras de reagir de maneira mais equilibrada e racional. O livro 1 conclui destacando que a raiva é uma escolha e não uma inevitabilidade. Controlá-la requer autodomínio e prática constante. Ao fazer isso, podemos viver de acordo com a virtude estoica, alcançando uma mente tranquila e um caráter fortalecido. Sobre a ira, estabelece as bases para a compreensão do impacto negativo da raiva em nossas vidas e a importância de controlá-la. Sêneca nos encoraja a adotar a virtude, exercitar a razão e cultivar a tranquilidade interior como meios de dominar essa emoção tumultuada e alcançar uma vida mais nobre e virtuosa. Livro 2. Desvendando as origens e consequências da raiva. O livro 2 de Sobre a Ira é uma exploração profunda das origens e consequências da raiva, conduzindo-nos através das intricadas camadas da psicologia humana. Neste livro, Sêneca analisa minuciosamente os aspectos debilitantes da raiva e como ela pode corroer nossa virtude estoica, além de oferecer insights valiosos sobre como lidar com essa emoção prejudicial. Sêneca inicia abordando as causas subjacentes da raiva. Ele argumenta que a raiva frequentemente nasce da vulnerabilidade humana, da frustração de expectativas pessoais e da percepção de injustiça. A raiva surge quando nossos desejos são contrariados ou quando nos sentimos desrespeitados. O filósofo alerta para o perigo da raiva se transformar em um hábito arraigado. Ele compara a raiva a uma fogueira que, se não for controlada, pode se alastrar rapidamente e causar danos duradouros. Sêneca nos adverte sobre a facilidade com que a raiva se espalha de uma situação para outra, prejudicando nosso bem-estar e relacionamentos. Ao longo do livro,
Sêneca examina as consequências nocivas da raiva. Ele descreve como a raiva nubla nossa mente, obscurece nosso discernimento e nos leva a agir impulsivamente. A raiva, segundo Sêneca, é uma força avassaladora que nos impede de tomar decisões racionais e virtuosas. Sêneca enfatiza que a raiva é incompatível com os princípios da virtude estoica. Ele argumenta que a verdadeira força reside no autodomínio, e ceder à raiva é uma demonstração de fraqueza. A raiva nos distancia da serenidade interior e da paz que acompanham a prática das virtudes estoicas. Enquanto delineia as armadilhas da raiva, Sêneca também nos oferece insights sobre como controlá-la. Ele nos exorta a refletir sobre as consequências prejudiciais da raiva antes de permitir que ela nos domine. Sêneca aconselha a encontrar pausas antes de reagir impulsivamente, permitindo-nos recuperar a compostura e manter a razão. Uma das lições-chave deste livro é a importância de cultivar a paciência. Sêneca nos incentiva a adotar uma perspectiva mais ampla e entender que muitas situações não merecem nossa raiva. Ele nos convida a praticar a tolerância, compreendendo que a maior parte do que nos incomoda é trivial. O livro 2 de Sobre a Ira de Sêneca é uma análise profunda das origens, efeitos e controle da raiva. Sêneca nos adverte sobre os perigos de permitir que essa emoção prejudicial controle nossas vidas, prejudicando nossa virtude e racionalidade. Através de insights perspicazes, Sêneca nos instiga a cultivar a paciência, o autodomínio e a compreensão para desarmar a raiva e buscar uma vida guiada pela serenidade e virtude estoica. Livro 3. Estratégias senecanas para domar a raiva. O livro 3 de Sobre a Ira é uma mina de sabedoria prática e estratégias para enfrentar e controlar a raiva, fornecendo um guia valioso para aqueles que desejam dominar essa emoção avassaladora e buscar uma vida mais equilibrada e serena. Neste livro, Sêneca oferece insights profundos sobre como lidar com a raiva, extraindo princípios da filosofia estoica para nos ajudar a navegar pelas turbulências emocionais com sabedoria e discernimento. Sêneca começa enfatizando a importância do autoconhecimento e da autoconsciência. Ele nos convida a examinar nossa própria natureza e reconhecer nossos gatilhos emocionais. Ao conhecer nossas fraquezas e tendências, estamos melhor equipados para antecipar a raiva e tomar medidas para controlá-la. Uma das estratégias proeminentes apresentadas por Sêneca é o tempo de resfriamento. Ele nos aconselha a não agir impulsivamente quando sentimos raiva, mas a esperar um período de tempo antes de responder. Esse intervalo permite que as emoções se acalmem e a razão possa retomar o controle, evitando ações precipitadas e arrependimentos futuros. Sêneca enfatiza a importância da autocrítica após um episódio de raiva. Ele nos encoraja a refletir sobre nossas próprias reações, identificando onde falhamos no controle emocional e como poderíamos ter agido de maneira mais sábia. Essa análise crítica contribui para nosso crescimento pessoal e melhoria contínua. O filósofo nos ensina a diminuir nosso ego e egoísmo. Reconhecer que nem tudo gira em torno de nós reduzirá as expectativas não atendidas que muitas vezes alimentam a raiva. Adotar uma perspectiva mais ampla nos permite enxergar as situações de maneira mais objetiva e racional. Sêneca sugere reinterpretar as situações que nos causam raiva. Ele nos convida a questionar se a situação realmente merece tal reação intensa ou se estamos exagerando sua importância. Mudar nossa perspectiva ajuda a reduzir a intensidade da raiva. Uma técnica poderosa é visualizar as consequências de agir com raiva. Sêneca nos lembra que, ao antecipar as repercussões de nossas ações iradas, somos motivados a escolher respostas mais calmas e ponderadas. Sêneca ressalta o valor do silêncio como uma resposta à raiva. Em muitos casos,
O silêncio é mais eloquente e impactante do que palavras proferidas em calor emocional. Ele nos aconselha a reservar nossas palavras para quando estivermos emocionalmente equilibrados. Por fim, Sêneca enfatiza que a raiva é incompatível com a virtude estoica. Ele nos lembra que o verdadeiro poder reside no autodomínio e na capacidade de escolher respostas racionais e equilibradas. A virtude, segundo ele, é alcançada através do treinamento constante e da aplicação diligente dessas estratégias. O livro 3 de Sobre a Ira é um guia abrangente e profundo para domar essa poderosa emoção. Sêneca oferece uma série de ferramentas práticas que nos ajudam a enfrentar a raiva com autodomínio, equilíbrio e virtude. Suas lições continuam sendo uma fonte de sabedoria valiosa para a busca de uma vida emocionalmente inteligente e harmoniosa. À medida que navegamos pelas páginas enriquecedoras da obra Sobre a Ira de Sêneca, somos guiados por uma jornada que transcende séculos, oferecendo-nos sabedoria atemporal para enfrentar um dos desafios mais intrincados da condição humana. Os 3 livros desta obra monumental nos levam a uma exploração profunda da raiva, não apenas como uma emoção, mas como um fenômeno psicológico e um teste para nossa virtude estoica. No livro 1, aprendemos que a raiva, quando não controlada, obscurece nossa razão e perturba nossa virtude. Sêneca nos presenteia com a ideia de que nossa verdadeira força reside não na explosão desenfreada dessa emoção, mas na habilidade de controlá-la. O autodomínio não é apenas uma virtude, mas um meio pelo qual conquistamos uma calma que nos permite ver claramente através das nuvens emocionais. No livro 2, exploramos as raízes e as consequências da raiva. Sêneca nos alerta sobre a armadilha de transformar a raiva em um hábito prejudicial. Descobrimos que a raiva nos distancia da virtude e nos lança em um ciclo de impulsos danosos. O ensinamento é claro: nossa busca pela excelência moral é comprometida quando permitimos que a raiva tome as rédeas. O livro 3 é um farol de esperança, oferecendo estratégias práticas para domar a raiva. A autoconsciência e a autocrítica emergem como ferramentas poderosas para interromper os padrões habituais de reação. Sêneca nos incita a escolher respostas equilibradas e racionais, exercitando nossa virtude. Virtude, razão e autodomínio surgem como as pedras fundamentais de nossa emancipação da tirania da raiva. Assim, ao concluirmos nossa jornada pelos ensinamentos de Sêneca, emergimos com uma compreensão profunda. A raiva é uma emoção, mas não somos reféns dela. Sêneca nos capacita a olhar para dentro, a questionar nossas reações e a cultivar a serenidade interior, mesmo diante dos ventos tempestuosos das emoções. Encontramos um convite para nos tornarmos mestres de nossas próprias mentes, trazendo luz à escuridão e equilíbrio ao caos. Através do domínio da raiva, abrimos as portas para uma vida de autenticidade, paz e crescimento interior contínuo. A sabedoria de Sêneca nos acompanha como um farol a guiar nossos passos em direção a uma existência mais serena e plena. A todos que compartilharam esta jornada filosófica, expressamos nosso sincero agradecimento. Se as lições de Sêneca ecoaram em você, não hesite em se inscrever e compartilhar esse conhecimento transformador. Aguardem por mais mergulhos profundos na filosofia e no autodesenvolvimento em nossos futuros vídeos. Até nossa próxima exploração das profundezas do pensamento e da reflexão, sempre lembrando que o domínio da raiva nos conduz a uma vida de equilíbrio, paz e autenticidade.